Que isso, finalização da noite. Um bug choke garantiu a vaga do Jacob Rodrigues, o irmão do Nick Rod, para o ADCC em setembro. E finalmente o Keith Krikorian conseguiu vencer no Trials. 3 anos seguidos que ele bate na trave. Mas que merecida essa vitória, então fique aqui comigo para saber mais sobre isso. Cara, esse evento foi muito massa, cheio de finalizações e muitas delas acontecendo antes de 1 minuto de luta. Incrível! Esse ADCC definitivamente vai entrar para a história. Porque os atletas não querem saber de vencer por pontuação, não. Deixar a taxa de vitória por finalização alta é um dos objetivos principais deles. Cara, que tatame grande, que lugar bonito. Que isso, ADCC? De qualidade esse Trials, hein? Que vontade de estar lá assistindo ao vivo. Mas antes de eu falar dos resultados das finais aqui para vocês, preciso comentar sobre 4 atletas que eram favoritos por vocês e não conseguiram chegar lá. O Gorilla Hands, o Jacob Couch, a Elizabeth Clay e a Kendall. A Kendall lutou no primeiro dia, venceu por 8-0 sua luta, só que ela sentiu um estralo nas costas, que de acordo com um post que ela fez em suas redes sociais, ela não tá conseguindo nem andar. E por isso que ela não lutou mais. Já a Elizabeth Clay acabou perdendo para a campeã da categoria por 13-0. E o Gorilla Hands e o Jacob Couch perderam nas oitavas de final por 3-0. Uma pena, porque a minha torcida era para que ambos chegassem na final. Queria muito esses dois em setembro. Agora, antes de eu falar das finais, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, vai, e faça parte dessa comunidade que fala de jiu-jitsu todos os dias. Vou falar os resultados das finais na mesma ordem que aconteceu no evento. A começar pela categoria acima de 99 quilos, tivemos a final entre o Kyle e o Daniel. Tenho 3 adendos aqui para essa luta. Cara, o Daniel é muito grande. Eu preciso comentar sobre isso aqui. Me chamou muita atenção o tamanho dele. Olha isso, já dando um spoiler, ele ficou em segundo lugar, ele perdeu para o Kyle. Mas olha ele no pódio, ele em segundo tá do mesmo tamanho do Kyle e olha que o Kyle é grande. Cara, deve ser muito difícil lutar com uma pessoa desse tamanho assim. Outro adendo, o Kyle é da Team Planet. Primeiro, meus parabéns aí para a Team Planet. Além de ter ido em peso para competir, tivemos grande representatividade nessa equipe nos pódios desse ADCC Trials. Gosto muito dessa equipe também, eles são bem intrigantes, definitivamente não são humanos. E o terceiro adendo é que faltou coração para o Daniel ali naquela final, viu? Poderia não ter mudado o resultado, o que eu realmente acho que não mudaria. Mas, pô, senti falta daquela garra no final. O que rolou? Logo no começo da luta, o Daniel quedou e já começou a atacar os pés do Kyle. E assim ficou a luta um bom tempo com o Kyle só escapando dos ataques. Cara, faltando uns 2 minutos para acabar a luta, o Kyle quase conseguiu raspar o Daniel. Só que por ele ser muito grande, ele se desvencilhou e ficou em pé. Com o placar 0-0, faltando 30 segundos para acabar a luta, o Daniel senta e toma o seu negativo. Não sei se ele esqueceu da regra ou se isso fazia parte do seu plano. Não sei, só sei que ele sentou e até os comentaristas ficaram sem entender aquilo. Só que para mim, a escolha dele sentar, por mais que seja faltando 30 segundos para acabar a luta, não foi um absurdo. Escolha dele sentar. Mas faltavam uns 10 segundos, eles estavam de pé de novo e o Daniel simplesmente aceitou a derrota. Ele não foi pra cima, tentando buscar, tentando quedar o Kyle. Provavelmente não iria conseguir. O Kyle já estava preparado para dar sprawl, para fugir daquilo. Eram o quê? Só 10 segundos para acabar a luta. Mas eu senti falta dessa garra, desse coração, entende? E assim, a esperança é a última que morre. E o Daniel estava lutando muito bem. Na categoria até 99 quilos, tivemos a final entre o
Mário Gonzalez e o Paul Ardilha. E eu nem vi a luta, estava respondendo vocês nos comentários e quando vi, fim de luta. O Paul havia vencido por finalização. O que rolou? Nem começou a luta direito, ele já sentou, entrou de ripping no maior estilo Gordon Ryan e finalizou no heel hook. Simples assim, em menos de 1 minuto de luta, ele teve a sua vaga garantida para o ADCC em setembro. Na categoria até 88 quilos, tivemos a final entre o Jacob Rodrigues, o irmão do Nick Rod, e o Hunter Colvin. Cara, que luta, meus amigos! Que luta! O Hunter logo de começo já aceitou e tomou seu negativo. E fez a estratégia de atacar os pés do Jay. Não julgo, faria a mesma coisa. Trocar o wrestling com ele e com seu irmão não vale muito a pena, não. O Jay, então, começou a trabalhar o famoso body lock que vemos muito seu irmão fazendo. Só que as coisas ficaram meio estranhas. O Jay foi raspado e o Colvin conseguiu levantar, cinturando e derrubando ele. Mas, para nossa surpresa, o Jay não encaixou um bug choke no maior estilo Ruotolo. Porém, o Colvin ficou em pé e o Jay não quis encaixar totalmente o bug choke. Que eu também não julgo. Olha o que aconteceu no primeiro dia desse Trials. Que isso? O cara apagou. Ah, não, eu sou contra isso aqui, né? Vocês já sabem, eu não gosto de batistaca, já falei várias vezes sobre isso aqui. Enfim, ainda bem que isso não rolou. O Jay trabalhou de guarda, mostrou bastante flexibilidade, até colocou rubber guard. No final da luta, o Colvin passou a sua guarda e, novamente, ele colocou um bug choke, só que dessa vez muito bem encaixado que não teve jeito, o Colvin teve que dar os 3 tapinhas. E assim, mais um integrante do B-Team estará no ADCC em setembro. Real, fiquei muito feliz com essa vitória. O B-Team não estava em uma maré muito boa nessas últimas competições. E essa vitória com certeza ajudou muito. Na categoria acima de 60 quilos, tivemos a final entre a Amy Campo e a Paige. Cara, que leg lock bonito que a Amy deu. A Paige entrou de single, mas a Amy fez um contra-ataque bonito, tipo um Kanibazame, aquela tesoura, só que usando o braço. Já caiu com a perna da Paige dominada e atacou um lindo leg lock. Na categoria até 60 quilos, tivemos a final entre a Jasmine e a Brianna. Cara, a Brianna está espetacular nas competições. Desde o ano passado que ela vem se destacando muito e não importa qual regra. Combate jiu-jitsu, valendo, tapa, 2 horas e meia, sub-only, sem limite de tempo, com limite de tempo, com pontuação, enfim. Ela está se destacando em tudo. E nessa luta não foi diferente, ela colocou o Russian Tie e quedou a Jasmine. Atacou guilhotina, katagatame, esticou o braço, montou, mas ela acabou vencendo por 3-0. Mas a Jasmine foi guerreirinha ali, viu? Porque estava com uma pressão absurda todos os movimentos da Brianna, todos. Na categoria até 77 quilos, tivemos a final entre o William Tackett e o Andy Varela, onde eu, você e o Tackett levamos um susto no começo da luta, porque o Tackett entrou de queda e o Andy encaixou uma guilhotina muito forte. Achei que fosse o fim do Tackett ali, mas ainda bem que não, com consciência ele conseguiu livrar o seu pescoço. A partir daí, vimos o Andy trabalhando a sua passagem e o Tackett por baixo com tranquilidade, repondo ela. Tranquilidade até demais, viu? Porque no finalzinho da luta ele quase me mata do coração. Deixou o Andy todo solto e a luta estava o quê? Só 4-2 pra ele. Foi um lutão desses dois, viu? Foi um lutão. E o William Tackett garantiu a sua vaga para o ADCC 2022. Cara, essa categoria de 77 quilos vai ser muito massa. E a categoria até 66 quilos tivemos
tivemos a final entre o Keith Krikorian e o Josh Cisneros. Cara, o Josh estava com sangue no olho, viu? Ele merecia muito ganhar essa vaga, mas a minha torcida era para o Keith Krikorian, porque ele merecia mais ainda. Cara, 3 anos seguidos que ele batia na trave. Sacanagem, né? O Josh fez umas 2 vezes uma finalização muito doida, tipo um leg lock partindo das costas. Cara, que finalização massa. Ele finalizou o Grippo assim, e sabemos que não é nada fácil finalizar o Gianni Grippo. O cara tem desde 2014 quase 300 lutas e foi finalizado somente 7 vezes, contando com esse leg lock. De acordo com a Flow, foi a 2ª vez que ele foi finalizado em sua carreira no Gi. O Josh estava na vantagem, com sangue no olho, com coração. Mas na luta contra o Keith, eles trocaram em pé cerca de 1 minuto e meio. O Keith buscou o single leg, mas o Josh estava defendendo muito bem a queda. Mas o Keith, ao invés de quedar, foi logo para atacar as pernas do Josh e encaixou o heel hook. Acho que o joelho do Josh ainda está ruim desde a época do Who's Number One Championship naquela luta contra o Cage Ruotolo. E aí, galera, o que vocês acharam dos resultados? E assim teremos no ADCC em setembro o Kyle Baum, o Paul Ardilla, o Jacob Rodrigues, a Amy Campo, a Brianna, o William Tackett e o Keith Krikorian. E aí, o que vocês acharam dos resultados? Já esperavam por isso? Quem você torcia? Venceu ou perdeu? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você, falando de posição. Se você não assistiu, assista porque eu recomendo. E caso tenha acontecido alguma finalização diferente nesse Trials e você quer que a gente mostre o passo a passo aqui, só me pedir nos comentários.